Como é que a gente pega aqueles números crus, sabe, coletados lá no curral, na balança, e transforma isso numa ferramenta de decisão que realmente funciona? Nessa análise, a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é, olha, fundamental para qualquer profissional do agronegócio hoje em dia. Porque não é só sobre coletar dados, né? O grande lance é transformar esses dados em inteligência de verdade. Bom, a nossa jornada aqui vai ser bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender o cenário global, sabe? Os desafios que ele traz. Depois, vamos botar a mão na massa mesmo, aprender como transformar aquela bagunça de dados brutos em alguma coisa organizada. Aí, a gente vai dissecar o que faz uma tabela ser perfeita, construir do zero a poderosa tabela de frequência e, no final, fechar com um relatório executivo que com certeza impressiona qualquer diretoria. Bora começar! Então, para começar, vamos entender qual é o campo de jogo. O agronegócio de hoje não tem mais fronteira, né? A porteira da fazenda, hoje em dia, ela se abre para o mundo todo. As maiores operações que a gente tem aqui no Brasil, muitas vezes são de multinacionais, com a sede lá do outro lado do planeta. E essa realidade, claro, muda completamente as regras e o que se espera de um profissional. A realidade do profissional de zootecnia hoje se apoia em 3 pilares. Primeiro, o mercado. O chefe ou o diretor da empresa pode estar tranquilamente na Nova Zelândia ou na China. Segundo, a ferramenta. Planilha eletrônica e software estatístico, tipo R, são basicamente os novos tratores. E terceiro, o desafio. Imagina ter que lidar com dados de 5.000 ovinos, chegar numa reunião e simplesmente despejar essa montanha de números. Acaba com a credibilidade de qualquer um. É o domínio da estatística que transforma esse volume todo numa decisão clara executiva. E olha, essa frase resume tudo perfeitamente. Do mesmo jeito que falar outra língua é vital para se comunicar com o mundo, ser fluente em dados é a linguagem universal dos negócios hoje. Saber analisar, saber apresentar os dados de forma clara, não é mais um diferencial não. É condição básica para sobreviver e crescer na carreira. Certo, então a gente já entendeu o tamanho do desafio e a importância estratégica de saber comunicar os dados. Agora vamos para o primeiro passo prático. Como é que a gente doma essa complexidade toda? Diante daquela avalanche de números brutos, por onde a gente começa a colocar ordem na casa? Agora, o que é muito legal nesse slide é que ele resume a nossa jornada inteira. Dá uma olhada. Na esquerda, o problema, uma parede de números, impossível de interpretar. O cérebro da gente simplesmente não processa isso direito. E na direita, a solução, uma tabela de frequência limpinha, concisa. Ela pega milhares de dados e resume tudo em faixas, permitindo que qualquer gestor bata o olho e veja na hora onde o rebanho está se concentrando. A gente sai da confusão direto para a clareza. E o processo para chegar naquela tabela organizada começa aqui, nessa, podemos chamar de linha de montagem de dados. A primeira etapa é a coleta no curral. Imagina os animais subindo na balança, na ordem que saem do brete, os pesos são registrados de forma aleatória, caótica. Para análise, isso não serve para nada. Por isso, a primeira regra da estatística é super simples: ordenar. Quando a gente coloca esses números em ordem do menor para o maior, a gente transforma o caos dos dados brutos no que a estatística chama de raw. E o que é exatamente esse tal de raw? É isso, simples assim, a lista de dados ordenada. Parece uma coisa boba, né? Mas é a fundação de absolutamente tudo que vem depois. Só de ordenar os valores, a gente já consegue enxergar os extremos, o animal mais leve e o mais pesado, e começa a ter uma ideia da distribuição. Sem o raw, qualquer análise fica muito mais difícil, para não dizer impossível. Bom, com os dados em ordem, o próximo passo é a comunicação. Não adianta nada ter a informação e não saber apresentar de um jeito que passe profissionalismo, que seja claro. Então, vamos dar uma olhada na anatomia de uma tabela perfeita. Uma tabela profissional tem 6 partes, e cada uma delas tem uma função específica. O título, lá em cima, tem que ser completo. O cabeçalho define o que é cada coluna. A coluna indicadora na esquerda diz o que cada linha significa. O corpo, claro, tem os dados. O rodapé é super importante para explicar qualquer sigla ou detalhe. E a fonte, para dar o crédito de onde vieram os dados. Uma tabela que segue essa estrutura, ela se explica sozinha, não precisa de mais nada. E esse slide aqui, nossa, ele mostra de um jeito brilhante a diferença que a formatação faz. Na esquerda, o erro clássico, um monte de linha, caixa fechada, casa decimal toda desalinhada. É poluição visual pura. Agora olha à direita, a interface executiva, seguindo as normas do IBGE. Sem borda lateral, rigor matemático com as casas decimais padronizadas, a informação simplesmente pula para fora. A credibilidade está nesses detalhes, com certeza. Então, vamos fechar aqui as regras de ouro para uma apresentação profissional. Primeiro, a limpeza. Nada de linhas verticais. Segundo,
Rigor matemático. Padronize as casas decimais para manter tudo alinhadinho. Terceiro, clareza. Usa ponto para separar os milhares. Fica muito mais fácil de ler. E por último, a autonomia. A tabela tem que ser 100% autoexplicativa. Se usar uma sigla como GMD, o rodapé tem que explicar na hora. Ganho médio diário. Agora sim, a gente chegou no coração da nossa análise. Já aprendemos o porquê e as regras do jogo. Agora vamos para o como. Vamos construir, passo a passo, a tabela de frequência, que é a ferramenta definitiva para resumir um monte de dados. O processo é bem lógico e segue esses 5 passos. Primeiro, a gente mede o tamanho do problema, calculando a amplitude e definindo as classes. Depois, a gente conta os dados para ter a frequência absoluta, transforma essa contagem em porcentagem com a frequência relativa e, por fim, calcula as acumuladas para ter resposta na ponta da língua. Vamos ver cada um deles com calma. Os 2 primeiros passos são sobre planejar a estrutura da tabela. A gente começa com a amplitude total, que é simplesmente a diferença entre o maior e o menor valor. Se o animal mais pesado tem 22 quilos e o mais leve 10, a nossa amplitude é de 12 quilos. Isso mostra a extensão total dos dados. Depois, a gente define o número de classes. Pensa nas classes como se fossem gavetas para organizar os dados. A gente não quer poucas demais, que escondem os detalhes, nem muitas, que criam confusão. Aí, com o número de classes decidido, a gente divide a amplitude por ele para achar o tamanho de cada gaveta, ou seja, o intervalo de cada classe. O terceiro passo é a contagem pura e simples, a frequência absoluta, ou Fá. Com as nossas gavetas, as classes já definidas, agora é só contar quantos animais cabem em cada uma. Por exemplo, na faixa de 8 a 10 quilos, a gente achou 3 animais. Na faixa de 11 a 13, achamos 8. Esse é o retrato bruto de como o rebanho está distribuído. E um detalhe super importante para checar, a soma de todas as frequências absolutas tem que bater certinho com o número total de animais da amostra. Agora, no quarto passo, a gente traduz esses números para a linguagem da gestão, com a frequência relativa, a FR. Um gestor não pensa muito em números absolutos, ele pensa em proporção, em porcentagem. Para calcular a FR, a gente pega a frequência absoluta de cada classe e divide pelo total de dados. Então, aqueles 8 animais da segunda classe, num total de 20, viram 0,40, ou seja, 40%. A informação de que 40% do lote está numa única faixa de peso é muito mais estratégica do que a contagem de 8 animais, percebe? O quinto e último passo dá para a gente uma ferramenta poderosa para responder perguntas na hora. As frequências acumuladas. O cálculo é tipo um efeito cascata. Cada classe soma a sua frequência com a de todas as classes que vieram antes. Com a frequência absoluta acumulada, se a diretoria pergunta quantos animais pesam até 16 quilos, a resposta é imediata, 17. Com a relativa acumulada, se a pergunta é qual a porcentagem do lote pesa até 16 quilos, a resposta está ali na hora, 85%. Isso é estar preparado de verdade. E aqui está o nosso painel de controle completo. Essa matriz diagnóstica mostra como os 4 tipos de frequência conversam entre si. A absoluta diz quantos, a relativa diz qual a proporção. A absoluta acumulada responde quantos até aqui, e a relativa acumulada responde qual a proporção até aqui. Juntas, elas contam a história completa por trás dos números. Com todo esse trabalho feito, a gente chega na hora da verdade, a entrega. É o momento de juntar tudo isso num relatório final que não seja só informativo, mas que principalmente leve à ação. E aqui está, o produto final. Essa tabela é limpa, segue todas as normas e o mais importante, ela se explica sozinha. Ela resolve aquele desafio lá do começo, de apresentar um volume gigante de dados. Com uma olhada rápida, qualquer gestor consegue ver a distribuição de peso do lote e tomar uma decisão. Isso é transformar dado em ação. Antes de entregar, a gente passa um checklist de qualidade para garantir o profissionalismo. As linhas verticais que poluem a visão foram embora? Conferido. As classes têm o mesmo tamanho, garantindo uma comparação justa? Conferido. As casas decimais estão alinhadinhas, mostrando rigor? Conferido. E o mais importante, todos os 20 animais da amostra foram incluídos, garantindo a integridade? Conferido. O relatório está validado, pronto para a diretoria. Então, o ponto central de toda essa conversa é este. Dominar a organização e a apresentação de dados não é só uma habilidade técnica. É o que transforma um bom profissional de campo em um conselheiro estratégico, alguém indispensável para o negócio. E para fechar, fica essa reflexão. Os dados que são apresentados hoje em dia estão contando uma história clara que leva a uma ação ou são só uma lista de números jogados?
A resposta para essa pergunta pode ser a diferença que vai definir o próximo passo na carreira.